Fala, meu amigo do mercado imobiliário. Aqui é Guilherme Lapo, sou sócio do Hexperts e hoje eu estou muito contente em gravar esse vídeo para vocês para apresentar uma ferramenta que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos meses, que a gente batizou carinhosamente de Hexsoft, que é um software para ajudar você a calcular a análise de viabilidade econômico-financeira do seu empreendimento. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês hoje e ao longo dos próximos vídeos eu vou passando detalhes de como vocês podem manusear essa ferramenta. Então vamos lá. Primeiro aqui, a gente tem, né, uma página de acesso, então para você entrar nesse software é muito simples e gratuito hoje em dia, você digita www.hacksoft.com.br e você vai se deparar com essa página de abertura aqui no seu navegador, pode ser o Google Chrome, ou outro que você tiver preferência, e você pode clicar aqui para se registrar. Uma vez registrado, né, você vai ter acesso ao nosso software. O que ele faz, o nosso software, tá? Então, aqui eu já estou com um empreendimento na tela, que eu já cadastrei aqui, já coloquei todas as premissas. Basicamente, esse é um empreendimento de renda, né? Onde a gente compra um terreno aqui, né, com a aquisição do imóvel em roxo, a gente faz os projetos e aprovações aqui, é um gráfico trimestral esse, né? E aí depois a gente desenvolve as nossas obras, né? E a gente fica com uma renda de aluguel aqui que tem um ramp-up, né, uma ocupação crescente, depois reajustes anuais por inflação, pagamos os nossos impostos também, né, e até que lá no fim, aqui nesse caso, a gente tem uma perpetuidade do valor. E o que é legal, né? Esse software, ele já vai calcular para vocês todos os indicadores desse projeto, né, indicadores econômico-financeiros. Então, por exemplo, qual é a taxa interna de retorno nominal desse projeto de galpão aqui, que é um que eu estou estudando agora, dá 14,7% ao ano, e quanto é Satir ao mês? 1,149, né? E isso acima da inflação, nos dá uma TIR real de 9,77, que ao mês é 0,78, né? Esse projeto multiplica o nosso dinheiro, ele me dá um MOI aqui de 3 vezes o dinheiro investido, considerando a inflação. Em termos reais, isso dá 2,11 vezes o dinheiro. Outra coisa legal que esse software vai nos apresentar é qual a exposição de caixa, né, que a gente precisa para desenvolver esse projeto. Então, para desenvolver esse projeto, por exemplo, aqui, que é um pequeno galpão, né, um salão comercial, eu preciso de 2 milhões de reais, né, 2 milhões e 115 mil. Só que isso já considera uma inflação projetada para as nossas obras e tal. Então, em termos de dinheiro de hoje, né, eu precisaria de 2 milhões e 36 mil. E qual o resultado que eu tenho com esse projeto? Daí ele calcula para a gente o resultado nominal, né, que basicamente é o lucro que eu tenho com esse projeto, né, o resultado real, o resultado já descontado a uma taxa de NTNB, né, que é o título público, um resultado já descontado a taxa Selic, né, e o resultado também descontado a uma taxa de desconto que você pode escolher qual que você quer, né. Outra coisa que ele faz também é mostrar para a gente lá na perpetuidade qual é o valor que está sendo considerado em valor da database, né? Então, aqui nesse caso, é como se eu estivesse avaliando esse imóvel lá na saída a 5 mil reais por metro quadrado, né, de área bruta alocável. Então, esses são alguns indicadores interessantes que esse software vai calcular para você, tá? Além disso, ele vai ter uma tabelinha aqui de cap rate, né? Então, basicamente, o que ela faz? Ela vai reunir para vocês aqui os principais investimentos que precisam ser feitos, que precisarão ser feitos, né? Então, aquisição do terreno, aprovações de licenciamentos e desenvolvimento da obra, que dá um investimento total na database ou nominal, já pensando aqui com a inflação projetada também. E ele também te faz uma tabelinha do aluguel, né? Então, o nosso aluguel potencial aqui nesse caso é 18.750 por mês, mas eu vou ter uma vacância média aqui nesse caso, se não me engano, de 5%, né? Um faturamento estabilizado, um fundo de reposição de ativos, custos operacionais dessa locação aqui sobre a receita, custos da vacância, né? Temos que pagar muitas vezes IPTU, condomínio da vacância, tal, manutenção, né, temos que pagar um contador, etc., até chegar no nosso NOI, né, nosso Net Operating Income aqui, que sobra para a gente, isso tem uma margem sobre o faturamento de aluguel, os impostos no lucro presumido, e isso chega aos dividendos que você pode distribuir também com uma margem, e aí a gente consegue calcular o cap rate bruto, o cap rate do NOI, o cap rate dos dividendos aqui do Funds from Operations, né. Outros gráficos bacanas que esse software vai apresentar para você é um gráfico do fluxo de caixa acumulado, né? Então você vai ver aqui que temos várias corzinhas, né? Esse é um projeto desalavancado, né? Então
basicamente a gente tem aqui essa curva de exposição de caixa, e depois a gente tem aí os aluguéis, né? E lá no fim a gente tem um valor do desinvestimento ou da perpetuidade. Então aqui, vejam que a gente vai fazendo essa barrigada e depois a gente começa a receber os aluguéis e vai subindo até o momento da nossa perpetuidade. O que é interessante de mostrar para vocês? Que a curva vermelha, por exemplo, é uma curva nominal, né? Ou seja, com a inflação, a curva preta é uma curva real, já deflacionando esses fluxos, e depois a gente tem as curvas AVPL aqui, né? A NTNB, a Selic, então uma informação super interessante. E lembrando que os nossos gráficos você sempre pode dar zoom aqui, selecionando a parte que você quer para ver esses resultados. Por fim, a gente também tem um gráfico de aportes e retiradas do projeto, né? Então, comprei o terreno, fiz minhas aprovações, fiz as minhas obras, né? E depois a gente tem aqui os aluguéis que a gente recebe, também tem isso em gráfico. E temos duas curvas aqui do yield, né? Que é o yield cash on cash, que você consegue ter em termos reais, e aí com termos nominais, seu aluguel subindo com inflação, essa curva vai subindo. E depois temos todos os fluxos de caixa do projeto, né? Então, você consegue dar uma olhada aqui em todos os fluxos de caixa calculados. E o bacana também é que a gente tem a possibilidade de você exportar relatórios aqui em ferramentas, né? Você pode exportar um PDF, né, desse relatório, e também você pode exportar uma tabela para Excel, tá? E uma coisa que a gente acha interessante também de mostrar para vocês é que rapidamente você pode vir no menu de premissas, né? Esqueci de mencionar isso antes, mas no menu de premissas você digita todas as premissas do seu projeto, né? Então, o que você quer projetar de inflação, o seu terreno, quantos reais o metro você vai pagar por ele. Então, por exemplo, aqui eu estou pagando o terreno em uma parcela à vista, mas eu poderia pagar ele em 24 vezes. Essas 24 parcelas podem ou não ser reajustadas por inflação, podem ter uma taxa de juro, sei lá, de 6% ao ano aqui, que corrige isso. Tem o ITBI, putz, na minha cidade o ITBI é 3%, eu tenho que pagar mais 1% para o corretor que me trouxe esse negócio, né? Você vai ter o quadro de áreas, né? Então aqui estamos falando de um terreninho de 1.000 metros quadrados, onde eu construo um galpão de 750 metros de área alocável, né? Os custos de aprovação, é, os custos de desenvolvimento de obra. Então, aqui a gente está gastando R$ 1.950 por metro quadrado para fazer esse galpãozinho, mais 5.000 por mês aí de um engenheiro que vai dar uma ajuda para a gente lá nesse projeto, né? A renda de aluguel aqui, por exemplo, está R$ 25 o metro. Putz, finge que eu vou conseguir alugar só R$ 23 o metro, né? E que em vez de um aluguel para o corretor, eu vou pagar dois aluguéis para o corretor, né? E que meu contador, ele não está me cobrando 2.500, ele está me cobrando 3.000 por mês para fazer a gestão dessa empresa que tem esse imóvel, né? E o desinvestimento desse projeto, putz, eu não vou conseguir vender a 6%, vou ter que vender ele a 7,5%. E você pode calcular novamente e ver o que acontece aqui com os seus indicadores. Veja, aquela taxa interna de retorno de 14% caiu para 10%, né? Ah, os nossos outros valores aqui também variaram, né? E você pode ver o que aconteceu. Puxa, mas isso nos ajuda a ver o impacto que pode ter no projeto, né? E se eu conseguisse uma alavancagem, né? Se eu fizesse um financiamento a 14,5% aqui, com 2,5% de comissão, alavancasse 40% da minha obra, tivesse aí 10 anos para pagar com uma carência de 12 meses, né? Você poderia rapidamente analisar esse cenário. Então, veja aqui, ó, de cada parcela de obra você conseguiu uma liberação de 40%, mas aí ao longo do prazo você tem uma dívida aqui, uma parcela de dívida para você pagar, né? Mas isso reduziu a sua exposição de caixa, que antes era de 2.100.000, agora é de 1.600.000, né? Então, o que é legal de falar para vocês, pessoal? Esse aqui é um tipo de projeto que o Hexperts está desenvolvendo um software que vocês vão poder fazer análise dos seus negócios, tá? Nos projetos, você vai ter uma infinidade de projetos diferentes que você vai poder fazer. Eles vão estar divididos em base imobiliária, que são aqueles empreendimentos de renda, né, que você recebe aluguel, o desenvolvimento do imóvel. Então, a gente já vai ter em breve aqui galpões, renda urbana, corporativo também vamos ter, self-storage, varejo, né, shopping malls, tal, multifamily. Estamos em desenvolvimento da hospitalidade, né, hotéis e pousadas, que eles têm algumas coisas mais complexas de desenvolvimento já estamos fazendo também. E aqui embaixo os empreendimentos imobiliários, né, que são aqueles que você desenvolve para vender, né? Esses que você desenvolve para vender, principalmente as incorporações imobiliárias e os loteamentos, já estão em desenvolvimento também aqui
o código desses cálculos para vocês poderem usar ainda no ano de 2024, e a multipropriedade também já está aqui em desenvolvimento na sequência, tá? Então, recomendo aqui que vocês entrem no Hacksoft, por enquanto ele é completamente gratuito, né? Você pode usar para cadastrar aqui quantos projetos você quiser e avaliar a viabilidade econômica deles de uma maneira fácil, né? Porém profissional, né? E muito bem detalhada, muito sofisticada, inclusive. Então, convido vocês a conhecer o Hacksoft, tá? Muito obrigado e sigam acompanhando a gente para mais novidades sobre essa ferramenta.